Por exemplo, eu, além da responsabilidade do jurídico, né, eu, desde o ano passado, sou responsável por inovação na empresa, né? Então, assim, às vezes é algo que a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, se a gente for olhar num passado não tão longínquo, não conseguiriam imaginar que a pessoa do jurídico, né, que é a pessoa do não, consegue ser a pessoa de inovação, que é aquela pessoa que vai trazer as coisas novas para a empresa, né? A gente geralmente associa inovação com aquela figura descolada, né? Com aquelas pessoas que pensam totalmente fora da caixa e que estão olhando para o futuro. Mas aí fica o convite: por que não o advogado está olhando para o futuro? Por que não o advogado está olhando para o que será objeto, né, de litígio, de regulação, de problema, quais serão as dores, né, de amanhã, de depois de amanhã, e trabalhar nisso antecipadamente. E aí eu volto no teu ponto. O grande legado da pandemia, eventualmente, pode ser a aceleração da digitalização e tudo mais. Eu acho que a gente já vinha, sem dúvida nenhuma, em um processo, e eu vou chamar aqui de evolutivo, talvez algumas pessoas discordem se é evolutivo ou se é involutivo, mas vamos dizer que é evolutivo do ponto de vista da gente ter mais tecnologia, né? Sem dúvida nenhuma, e isso falando do jurídico, falando de outros setores como um todo, a gente está passando por uma aceleração muito forte relacionada à digitalização, né? Muita coisa, inclusive, que já existia, não estamos falando nem de novas tecnologias, elas não eram utilizadas ou porque a gente não tinha a necessidade ou porque, eventualmente, a gente tinha o receio, né? O receio de utilizar, o receio, né, de como aquilo funcionaria, o próprio receio de como vai ficar a minha posição, o meu trabalho, e como seres humanos a gente tende a se sentir confortável dentro da nossa zona de conforto, né? E a verdade é que a pandemia nos tirou da zona de conforto. E a gente foi obrigado a olhar para fora e tentar se adaptar a uma nova realidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que um dos legados da pandemia está diretamente relacionado a gente ter acelerado digitalização. Para dar um exemplo claro, muita gente que não gostava de assinar o documento digitalmente e eventualmente até questionava a validade e tudo mais, por mais que a gente, né, tenha uma regulamentação super clara relacionada a isso, não teve opção, passou a utilizar, teve que se adaptar. E na medida em que a pessoa passou a utilizar e passou a adaptar, será que, mesmo quando ela puder assinar físico, ela não vai querer continuar assinando digital? Porque é fato que o digital é mais fácil. Então, este costume, este hábito que a pandemia acabou nos impondo, fez com que a gente se adaptasse de uma forma diferente. Então, né, a gente fala muito de novo normal, eu nem gosto muito dessa expressão, mas eu acredito muito que a gente segue num processo evolutivo e que nada mais será como antes. Porque nós não somos os mesmos. Essa experiência pela qual a gente vem passando está nos transformando e eu quero acreditar que está nos transformando para melhor, nem que seja para, no mínimo, né, a gente se tornar mais tolerante e mais aberto ao novo e a novas experiências, né?